Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, A paz do Senhor Jesus, queridos, nessa noite nós queremos te cumprimentar
e te agradecer pela sua presença aqui em nossa live. Eu quero desde já também te pedir, te convidar que você possa compartilhar esse link, essa live com seus amigos, convidar pessoas para assistirem junto conosco, para que o Senhor possa falar também a mais corações em nome de Jesus. Os irmãos que estão aqui também, eu desejo que o Senhor possa ministrar os seus corações e que nós tenhamos, irmãos, uma noite cheia da presença de Deus e saiamos daqui fortalecidos pela fé no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Você que pode estar em sua casa, feche seus olhos, os irmãos que estão aqui também, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, porque nós podemos estar aqui em tua casa. Entretanto, Senhor amado, que gostariam de estar aqui, nós temos este grande privilégio, Senhor, de estarmos aqui, de transmitirmos este culto, Senhor amado, em louvor, ó Deus amado, ao teu nome. Este culto de vitória, Senhor, em que nós trazemos à nossa mente a fé e nós meditamos nas grandes coisas que o Senhor fez, ó Pai, ao longo da história e naquilo que o Senhor continua fazendo. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar cada momento deste culto, Senhor, em louvor a Ti. Pai amado, tanto os louvores que serão entoados, as palavras que serão ministradas, também, Senhor amado, a administração da Tua palavra, Senhor, que seja tudo, Senhor, de acordo com a Tua vontade e para a glória do nome do Senhor. Aqueles que estão nos assistindo também, Senhor, os irmãos que estão aqui, que tenhamos todos o nosso coração aberto e disposto a ouvir a Tua voz. Eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Hoje eu fui incumbida de louvar o Senhor também, viu? Não estranhe se eu desafinar, né? Além do nervosismo, eu não canto muita coisa não, mas tudo para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 183 do nosso cântico de adoração. Soldados. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer.
Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali nos céus. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém o Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, hino a Jesus cantai, e da salvação falar, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Vamos continuar louvando o Senhor com o hino de número 185 do nosso cântico de adoração. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente até que possa e na glória se livrando da vitória, onde Deus vai eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vi com que valor combater. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilando,
vacilante, quando atacam outros, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente, até que pela glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente, até que eu possa vir na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai a peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para ouvem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso se entra. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente, até que se alegrando da vitória, onde Deus vai. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Porque tudo é para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos à palavra devocional, que nessa noite se encontra em Lucas. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 5. É uma passagem bem conhecida e bem interessante. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. Então, ele lhes disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães,
porque um amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo-vos, pois, que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o de que ele necessitar. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará um peixe, uma serpente? Lhe dará o peixe por uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas, dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que pedirem? Irmãos, hoje é a campanha da vitória, né? E nós sabemos que nós temos que pedir. E aqui a palavra do Senhor, ela diz, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. E você pode dizer, mas Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe do que necessito. Ele sabe, mas Ele quer ouvir você pedir. Ele quer ouvir você falar com Ele. Você colocar diante dEle as suas angústias, os seus problemas, as suas debilidades. Até porque a oração é um diálogo, irmãos. E você precisa ter diálogo com o seu Pai. Você precisa ter intimidade com o seu Pai. Assim como você tem intimidade com seu pai e sua mãe na sua casa, tem intimidade com Deus. Fale para Deus o que você está precisando nessa noite. Coloque tudo que está te angustiando, tudo que está te afligindo diante dele. Pedi e ele vai te dar. Batei e ele vai abrir a porta. Porque se nós pais carnais, sempre queremos o melhor para o nosso filho, imagine o Senhor, Ele sempre quer o melhor para nós. Ainda que não seja o que você está pedindo, ou nesse momento Ele não venha te dar, mas lá na frente Ele vai te dar algo muito melhor, ou Ele vai abrir essa porta que você está pedindo, e você vai entender o cuidado de Deus, a perfeição de Deus, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Primeiramente, Senhor, para Te agradecer por este dia, pelo privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez na Tua casa, louvando e bendizendo e engrandecendo o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela vida dos meus irmãos que estão aqui presentes. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que estão nos assistindo, Senhor, e por aqueles que vão assistir futuramente, Senhor. Hoje, Pai, é a campanha da vitória, ó Deus. E por isso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Colocamos diante de Ti todas as nossas debilidades, todas as nossas fraquezas, todas as nossas angústias, Senhor. Estamos lançando sobre Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, ó Pai, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Ó Deus, que Tu possas fazer segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai, na vida de cada um que está fazendo uma campanha, ou daquele que vai iniciar a campanha hoje, ou daquele, Pai, que está terminando, ó Deus. Fica conosco, Pai, abençoa esta noite, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, porque é para Ti, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a Te dar o perfeito louvor. Perdoa, ó Deus, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos erros, ó Deus. Fica conosco, Pai. É a oração que Te fazemos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando o Senhor, amém? Com o hino de número 73 do nosso cântico de adoração. Como a Verene diz, né? É o hino dela, né? Gustavo já até sabe, viu, irmãos?
Espírito aqui. Sempre é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás sempre oprimido e sem vigor, rende-te à presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, que a doce presença do Senhor esteja com você nesta noite. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez neste culto, nessa live, né? E louvamos a Deus por isso. Estou aqui na incumbência de fazer mais um momento de oração. Você que está em casa, creio que hoje é dia de agradecer, hoje é dia de suplicar, né? Todos os dias, né? É o dia que nos fez o Senhor. Todos os dias temos o que falar com Deus, o que clamar a Deus. Mas hoje eu quero também agradecer. E antes de nos colocarmos de joelho, eu gostaria de deixar aqui para a igreja a palavra do Senhor lá em João, capítulo 14, no versos 13, diz assim: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Também está escrito na palavra de Deus que nós não sabemos orar como convém, mas que Jesus Cristo mesmo, o mesmo Jesus, ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. E eu glorifico a Ele, porque mesmo nós, na nossa pequenez, não sabemos como orar.
Nós não sabemos como levantar uma voz e falar ao Senhor, mas Ele conhece a todos e conhece os nossos corações. E hoje eu estou muito alegre, né? Muito alegre mesmo, porque nós recebemos notícias boas neste dia, notícias que irmãos nossos deixaram a UTI, deixaram o hospital, foram para casa curados para a glória e honra do Senhor. Ainda temos muito pelo que orar e muito para quem orar. Isso com certeza, a nossa caminhada segue, mas nós glorificamos a Deus, porque a nossa irmã Lucimar Bichara, hoje ela teve alta, né? A esposa do nosso bispo Anderson Caleb, e isso nos alegrou muito, mas nós temos ainda muitos irmãos que necessitam de nossas orações. E você, como você está? Como você está aí na sua casa, sua família, sua casa, seus afazeres? Você mesmo, como você está? Você já parou hoje um pouquinho para conversar com o Pai? Conversar com Jesus? Olha, Ele tem saudade de você, tenho certeza disso. Se você ainda não se deparou hoje a falar com o Senhor, não parou um minutinho, nessa hora eu te convido. Vamos dobrar o nosso joelho, seja onde você estiver. Vamos dobrar os joelhos e vamos falar com o Senhor. Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele jamais mudará. Ele é imutável. Vamos agradecer em primeiro lugar e vamos também glorificar esse Deus que tudo faz e tudo pode. Aqui a igreja já está de joelhos. Você, que se puder, aonde você estiver, coloque-se de joelho também, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos a Ti, Senhor. Neste momento, Pai, de clamor, Deus, neste momento de alegria, ó Deus, misturado com um sentimento também, Senhor, de tristeza, Senhor, porque tivemos uma semana, temos tido, né, semanas muito difíceis, ó Pai. O Senhor sabe bem, Senhor, do que nós estamos falando, do que todos os meus irmãos aqui em casa estão falando com o Senhor nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por todos os feitos, ó Deus. Eu quero te agradecer, Pai, pelas respostas de oração. Ó Deus, obrigado, Pai, porque a tua vontade, ela tem sido prevalecido, Pai, em nossas vidas, em nossa família, em nossa igreja, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo quanto ainda irás fazer. Graças nós te damos, ó Deus, pelos nossos irmãos que venceram, Senhor, esta pandemia, estão vencendo para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, mas nesta hora, Pai, nós não cessamos, Pai, de a te suplicar. Pedimos a ti, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, vai de encontro àqueles que estão, Senhor, ainda, Deus, dentro do leito no hospital. Ó Pai, chorando, Deus, clamando a ti, Senhor, por cura. Ó Deus, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz nesta hora. Como igreja, Senhor, aqui, Senhor da glória, igreja, Senhor, tua, Pai, clamamos a Ti em nome de Jesus. Levanta, Senhor, Deus, nossos irmãos que estão, Senhor da glória, num estado difícil, num estado de enfermidade, Pai, profunda. Deus, a nossa irmã Rocio, Senhor da glória, faça o milagre, Pai, continua operando milagre na vida dela. Deus ressuscita, Deus que ressuscita, Deus que faz milagres. Oh Deus, nós estamos clamando a Ti nesta hora. Toma os nossos pastores que estão enfermos também, nosso pastor Valceir, oh Deus, em nome de Jesus, a sua esposa Cleusa, Pai. Todos, ó Deus, que nos pede oração, Senhor, que nos pede ajuda em oração. Pai, o Senhor conhece, Senhor, a cada um. Por isso, nesta hora, como igreja, Pai, clamamos a Ti, Senhor, o Teu favor, o Teu socorro, Pai, nesta hora.
Oh Deus, eu peço, Deus, em nome de Jesus, ouça o nosso clamor nesta hora, ouça o clamor dos meus irmãos que aqui estão de joelhos junto comigo, Senhor. Nós não conhecemos todas as causas, mas o Senhor conhece uma a uma, Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego, Senhor, todas as famílias na terra nesta hora, em tuas mãos. Ó Deus, os nossos pastores que se encontram enfermos, suas esposas, ó Pai. Eu clamo nesta hora, Senhor, por cada missionário, Pai, dentro e fora do Brasil, ó Deus, que porventura estejam enfermos, que o Senhor nesta hora derrama o bálsamo da cura, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, vida, Senhor, vida e vida em abundância, Pai. Assim oramos, Pai, e glorificamos o teu santo nome, o Senhor que é o nosso fiel amigo, o Senhor que é um Deus que tudo faz e tudo pode. Nós não deixamos, ó Pai, de crer nos seus milagres, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor é o Deus do impossível. Aleluia. Louvamos e glorificamos a Ti, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Orar sem cessar. Essa foi uma ordem dada, né? Orar sem cessar. As lutas, elas podem até vir, mas através da oração, com certeza nós conseguimos vencer todas. Grandes dificuldades temos passado, mas o Senhor tem ouvido a oração dos teus servos. Boas notícias, conforme nossa irmã missionária Vancilane falou aqui. Pessoas sendo curadas, pessoas tendo suas saúdes restauradas. Esse é o Deus que você serve. É o Deus que opera maravilha. E é chegado o momento de dar uma oportunidade para você adorar a esse Deus com um pouquinho do muito que Ele te dá. Porque tudo que temos, somos ou podemos ser, vem de Deus. No clamor da irmã missionária, ela falou que sequer sabemos orar. E a oração que fazemos é o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona. Somos dependentes até para pedir. Nós somos dependentes. Que coisa interessante. É muito interessante, porque nós nem sabemos o que nós precisamos. O Espírito Santo de Deus é que nos impulsiona, é que nos fala assim, olha, peça isso, porque é disso que você precisa. Esse Deus te dá uma oportunidade de você abençoar a obra dele em forma de gratidão. Eu gostaria nós estamos falando da nossa palavra de oferta, queria que vocês abrissem nas suas casas aí a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 13 e o 14. Diz assim a palavra de Deus: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acho que uma das principais características do cristão é servir. A diaconia, né? O serviço, servir ao próximo. Porque não tem como você dizer que ama o seu próximo se você não o serve. Se você não faz algo por ele. Se você não consegue
ter condições de falar, olha, eu estou aqui para o que você precisar. Essa vem sendo a máxima, e Cristo ensina isso durante todas as suas palavras. E ele fala nesse versículo o seguinte, porque vós fostes chamados à liberdade. Essa liberdade foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Não resta dúvida. Temos a liberdade e o livre-arbítrio. Inclusive, esse livre-arbítrio nós estaremos falando na nossa EBD, domingo, nossa escola bíblica dominical, não perca. Mas não querendo perder o foco. Foste chamados à liberdade. Não useis esta liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Eu já falei essa palavra aqui uma outra vez em relação à palavra de oferta. E eu faço uma pequena... Eu adapto para a palavra de oferta. Porque aqui o apóstolo Paulo fala para não dar ocasião à liberdade... Ou melhor, não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Somos livres, recebemos, Deus nos dá condições de ganhar nosso trabalho, nosso dinheiro. E Ele nos dá a liberdade de escolher ofertar no reino de Deus ou não ofertar. É livre, liberdade, porque só oferta quem é livre. Porque se você for obrigado a ofertar, você não é livre. Você perdeu a sua liberdade, você é um escravo. E ele fala, para nós não darmos ocasião à liberdade para... não useis a liberdade para dar ocasião à carne. E aqui nós usamos o seguinte, nós falamos o seguinte. Não use dessa liberdade para não ofertar. Use dessa liberdade para falar, eu oferto com amor. Porque, irmãos, deixar de ofertar não vai te enriquecer. Nem ofertar. Sinto muito te falar isso. A oferta não é barganha. A oferta não é algo que você vai fazer, eu vou dar 10 e Deus vai me dar 20. Acreditamos e pregamos a lei da semeadura. Quem mais planta, mais colhe. Não resta dúvida isso. Mas não pode ser com esse objetivo. O objetivo da nossa oferta tem que ser o que ele fala aqui, ó. Servir uns aos outros pelo amor. Ofertar pelo amor. E o amor que Jesus fala aqui é o amor ao próximo. Não é amor ao que eu posso ganhar. É amor ao próximo. Ou seja, eu oferto porque através da minha oferta alguém vai poder ouvir uma palavra de esperança. Porque através da minha oferta, da sua oferta, certamente a dispensa, as despesas do templo serão supridas. E a igreja continuará de pé para poder pregar essa palavra de esperança que um dia te alcançou. E hoje faz você entender que tudo isso que está passando, tudo isso que está acontecendo é passageiro. Tem tanta gente, irmãos, que está sofrendo por entender que esse é o fim. Por não ter essa palavra de esperança guardada em seu coração. Então, não use dessa liberdade para falar, não, eu tenho liberdade. Se você não ofertar, irmãos, Deus não vai te castigar. Se você não entregar seu dízimo, Deus não vai te castigar. Porque não é assim que entendemos, mas entendemos sim. Que quanto mais nós entregamos nossa vida, entregamos aquilo que temos de melhor para Deus, Deus nos honra, isso sim, Deus nos honra. E não deixa faltar nada em nossa casa. Meu testemunho eu já falei, fiquei 1 ano e 1 mês desempregado. E graças a Deus nunca faltou pão na minha casa. Portanto, faça a sua melhor oferta. Entregue a sua melhor oferta. E essa oferta não necessariamente é financeira. Essa oferta pode ser o seu talento. Também é Deus que dá. Se você parar para pensar, se nós pararmos para pensar, pastor, não temos nada. Isso nós falamos no domingo sobre mordomia, né? Somos só mordomos. Então, oferte um pouco do muito que Deus tem concedido a você.
Porque Ele não tem poupado, Ele tem te abençoado, tem aberto para você céus de bênçãos. E a primeira bênção que Ele te dá no dia é você acordar. Você simplesmente acorda, porque muitos nem isso estão conseguindo fazer. Amém? E tu bem sabes, nossas palavras aqui de oferta, nós sempre falamos e gostamos de enfatizar que essa igreja não vende a palavra. Ela não barganha a palavra. Não somos mercenários. Pregamos e pedimos a oferta porque a igreja do Senhor é assim que é sustentada. E nesse tempo de pandemia, nós estamos aqui com nossa conta corrente disponível para que você possa fazer a sua oferta com amor, com liberalidade, com liberdade. E sentir no seu coração o prazer de ver alguém abençoado pela tua oferta. Irmãos, essa oferta que nós damos aqui, ela vai longe. Ela vai longe. Pessoas que você nem conhece, você está abençoando. Tenha isso em mente. Pessoas que estão passando necessidade, muitas vezes estamos aqui, passa aqui na rua pedindo uma cesta básica. É como que nós conseguimos ter essa cesta básica para suprir a necessidade de um pai de família desempregado que tem um filho em casa? É através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Vamos orar e que Deus possa nos abençoar. Amado Deus e eterno Pai que estás no céu, eu quero te louvar mais uma vez, Pai querido, por esta palavra. E pedir a Ti, Senhor, que Tu venha entrar com providência em cada ofertante, Senhor. Em cada pessoa que está entregando a sua melhor oferta, Pai amado, não por barganha, não por interesse, mas por amor ao próximo, conforme Tu ensina na Tua palavra. Que Tu venha abrir, Pai querido, as comportas do céu, dando, Pai querido, tudo aquilo que ela venha desejar. Não permita que falte o pão de cada dia. De igual forma, Pai amado, aquele que não pode ofertar, que Tu venha abrir porta de emprego, oportunidades, Senhor, nós pedimos a Ti. Que Tu venha ofertar para nós oportunidades de emprego. E assim, Pai querido, o Seu povo não tenha nenhuma dificuldade. De igual forma, peço que abençoe a vida dos diáconos, que são, Pai querido, nesta igreja responsável por administrar por essas ofertas. Dê a eles a estratégia correta. Não permita, Pai amado, que venha faltar recursos para suprir uma única família que venha procurar abrigo e refúgio aqui nesta igreja. Em nome de Jesus eu te peço, Pai amado, fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Paz do Senhor mais uma vez, meus irmãos. Louvado seja Deus. Hoje é quarta-feira é o nosso culto da vitória. E no nosso culto da vitória, meus irmãos, é de muito bom tom, é muito interessante que nós ouçamos uma palavra que edifica a nossa fé, que enche o nosso coração de fé, de esperança, e nos faça também entender que Deus, Ele está disposto a nos abençoar. Isso é muito importante, porque assim nós vamos edificando a nossa fé. E as irmãs já falaram sobre isso nessa noite, né? Sobre a importância do culto da vitória, a importância de nós nos colocarmos diante de Deus e pedir realmente a Ele aquilo que nós temos necessidade. E eu vou convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, do versículo 11 em diante. Louvado seja Deus. Enquanto você vai aí procurando na sua casa também, os irmãos aqui também estão procurando, eu vou te convidar mais uma vez a compartilhar essa live, hein? Para que mais vidas sejam alcançadas. Você já compartilhou? Pensa bem, você compartilha essa live e alguém é tocado pela palavra de Deus. Olha que bênção. Então, compartilhe mesmo, chame alguém para assistir com você, mande para alguém esse link para que vidas sejam alcançadas. Amém? Lucas 17, do versículo 11 em diante, a palavra do Senhor diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia,
saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Senhor, nós te damos graças, nós te exaltamos pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesta noite. Senhor amado, eu bem sei que nada tenho em mim para que eu possa edificar alguém, Senhor, mas o teu Espírito Santo que habita em mim, habita nos meus irmãos que aqui estão e que estão também assistindo, este pode trazer edificação, este pode, ó Pai amado, trazer salvação, trazer cura e também, ó Pai amado, aumentar a fé em nossos corações. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, tenha liberdade para me usar nessa noite, não para que eu seja glorificado, não, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, mantenham a palavra de Deus aberta, por favor. Eu preguei esta mesma palavra lá no Bramil na quinta-feira passada, mas eu creio sinceramente, irmãos, que Deus ele tem esta palavra para você nessa noite. E se eu fosse dar um tema para esta mensagem aqui, eu falaria sobre algumas características e algumas coisas que nós podemos aprender com estes leprosos, com estes 10 leprosos, né? É um texto que todos nós conhecemos, onde a ideia central do texto, sem sombra de dúvidas, é Jesus mostrando para os judeus que os estrangeiros normalmente se comportavam melhor do que os próprios judeus, né? Os filhos das trevas sendo mais prudentes do que os filhos da luz. Sem sombra de dúvidas, essa é a ideia central do texto, mas eu quero aqui fazer uso da palavra de Deus para estudar com os irmãos alguns versículos e retirar alguns ensinamentos disso para a nossa vida. E, bom, quando a gente pensa, né, nesses leprosos e pensa... no contexto em que eles estavam submetidos, a gente percebe que esses homens eram homens que provavelmente estavam à margem da sociedade. Eu não sou uma pessoa que gosta de inferir coisas ao texto, na verdade, eu não gosto nem um pouco disso. Mas eu entendo que fazendo com muita cautela, a gente consegue aprender algumas coisas, né? E quando a gente olha para esses leprosos aqui, esses 10 leprosos, que Lucas 17 nos mostra, nós podemos olhar para eles e verificar que eles provavelmente viviam sob a lei judaica, viviam sob os costumes da lei judaica. E olhando lá para o livro de Levítico, nós conseguimos perceber como é que os leprosos precisariam ou como é que eles viveriam em meio à sociedade. A lepra, os irmãos sabem, era uma doença infecciosa, era uma doença contagiosa. Hoje em dia nós temos a hanseníase, né, uma forma bem próxima à lepra daqueles tempos. Hoje a hanseníase ela tem tratamento, naquela época ela não tinha um tratamento. Então eles tinham todo o cuidado do mundo com essa enfermidade, com essa doença. Aquilo que hoje nós tomamos cuidado com o Covid, talvez naquela época tanto quanto ou mais que isso ainda, eles tomavam cuidado com a lepra. Se os irmãos forem abrir depois em suas casas, né, fiquem à vontade. Aliás, você que está assistindo, se você puder digitar nos comentários esses versículos, olha só. Levítico 13, 45. Esse versículo vai mostrar que os leprosos, quando eles estavam em público, eles deviam cobrir a sua boca e começar a gritar: leproso, leproso. Para que isso? Para que as pessoas que estivessem
no caminho daqueles leprosos, pudessem se afastar. Eles sabiam que estava vindo alguém com uma doença infecciosa que representava um risco não apenas de contaminar, de infectar aquela pessoa, mas até mesmo um risco de morte, porque a lepra era uma doença que causava morte. Então, aqueles leprosos, eles precisavam gritar: olha, eu sou um leproso. Claro que não assim, eles cobriam a boca, né? Mas, por favor, encenação aqui. Olha só, eu sou um leproso. Eis aqui um leproso. Tomem cuidado comigo, porque eu posso ser um risco em potencial para a sua vida. Hoje a Covid, né, já é uma coisa terrível, porque até de uma certa forma, se a gente puder brincar com uma coisa séria, né, a gente tosse às vezes com uma alergia na rua. A gente já fica preocupado, né? Se alguém tosse perto da gente fala: meu Deus, pode ser Covid. A gente fica já um pouco: ai meu pai, será que é? Né? Naquela época, irmãos, a pessoa gritava: oh, eu sou um leproso. Toma cuidado comigo porque eu posso te matar. Né? De forma direta eu posso causar sua morte. Então, esses homens, eles provavelmente estavam habituados com esta vida, né? Levítico 13, versículo 46, vai mostrar que aqueles que estavam acometidos pela lepra, eles precisavam viver fora do arraial. É claro que em Levítico, estamos falando de um contexto aqui de tabernáculo e de deserto. Mas pensando em cidades e aldeias já no território de Canaã, da Palestina, é natural que este hábito tenha sido incorporado aos costumes da época. Mais uma vez, eu estou inferindo, não estou dizendo que era certeza, mas é muito provável que esses leprosos também vivessem fora de sua aldeia ou de sua cidade. Eles vivessem talvez ali próximo ao portão, né? Mas provavelmente não dentro ali, junto com as pessoas que viviam naquela casa. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Eu quero dizer que esses homens, esses 10 leprosos, provavelmente, eles não viviam uma vida boa. Eles viviam uma vida difícil, uma vida de muita dificuldade. Eles não podiam se aproximar de ninguém, eles não podiam tocar em ninguém. Eles precisavam, de certa forma, alertar as pessoas que eles eram doentes. Imagina essa vida, irmãos. Não deve ser uma vida fácil. Deve ser realmente uma vida que dói, né? No coração, que dói na alma. E eu quero trazer uma aplicação prática para a nossa vida, olhando para o versículo 12. Porque no versículo 12... nós vemos Jesus entrando em uma aldeia e aí esses 10 leprosos, eles saem ao encontro de Jesus. E olha que interessante, o versículo 13, ele mostra, né, de forma muito clara que esses leprosos ou eles pararam ou eles ficaram de longe, depende da versão da Bíblia que você tem, mas eles ficam de longe ou distantes de Jesus e eles começam a gritar para Jesus: mestre, tenha compaixão de nós. Mestre, tenha misericórdia de nós. O que eu quero, irmãos, trazer de aplicação prática para a nossa vida neste versículo é que aqueles leprosos reconheceram a sua condição. Aqueles leprosos não agiram de forma irresponsável, dizendo: nós temos lepra, mas ele é Jesus, está tudo bem, ele não vai ficar doente. As pessoas que estão próximas a ele não vão ficar doentes, né? Não, aqueles homens reconheceram a sua condição de enfermidade e, distantes de Jesus, conforme mandava a lei de Moisés que eles seguiam, eles começam a clamar pela misericórdia de Jesus. O que eu quero, meus irmãos, trazer de aplicação para a nossa vida com este texto? E aí eu vou desviar um pouquinho, vou fazer uma exegese um pouquinho, fazendo um caminho mais torto, mas eu quero que nós pensemos que nós precisamos reconhecer a nossa condição diante de Deus. É bem verdade que aqueles homens não estavam dizendo que eles eram pecadores, não, mas eu quero convidar os irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem, a nós entendermos que nós precisamos reconhecer a nossa condição diante de Deus. Não existe possibilidade, irmãos, de alguém usar uma máscara diante do Senhor, ou uma capa, né, e uma fantasia de super-herói diante de Deus,
como se Deus não fosse reconhecer quem é aquela pessoa que está ali diante dele. Deus, irmãos, ele se interessa por corações sinceros. Deus se interessa por pessoas que têm sinceridade em seu coração. Por pessoas que, ao invés de esconder aquilo que elas são, elas reconhecem: Senhor, eu sou um miserável de um pecador. Tenha misericórdia de mim. Que a tua graça alcance a minha vida, que a tua misericórdia me alcance, Senhor, porque eu sou um pecador. Eu amo muito, irmãos, um texto que está lá em Lucas 18, versículo 9 ao 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. É uma parábola, perdão aqui a expressão, não vem outra palavra melhor aqui, mas é uma parábola bem escrachada, sabe? Bem clara, porque Jesus contrapõe o fariseu, que é o sinônimo de vida religiosa, com o publicano, que é o sinônimo de vida corrupta. O fariseu, irmãos, era aquela pessoa que tinha o Antigo Testamento quase decorado. Eu disse quase para não falar quase todo, mas eles sabiam grandes partes do Antigo Testamento decorados. E o publicano não. O publicano, ele era um cobrador de impostos que cobrava R$3 de imposto, colocava R$2 no bolso e repassava R$1 para cima para Roma. Então, o publicano é o corrupto, o fariseu é o certinho. E a parábola do fariseu e do publicano, ela fala o seguinte: olha, os dois, eles subiram ao templo para orar. O fariseu, na sua oração, dizia: Senhor, eu te dou graças porque eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou um homem de Deus, eu oro muitas vezes. Olha, parafraseando, eu sou um verdadeiro crente. Era o que o fariseu dizia, né? O publicano, por outro lado, a palavra do Senhor diz que ele batia em seu peito e, sem ter coragem de levantar os olhos para o alto, clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus vai ensinar qual dos dois subiu justificado para a sua casa. O publicano. Porque o publicano reconheceu que ele precisava de Deus, que ele era um pecador. Meus irmãos, a palavra vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. E nós que somos servos de Deus, mesmo se nós obedecêssemos em todas as coisas, nós precisaríamos olhar para Deus e dizer: nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Nós precisamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. Porque quando nós reconhecemos quem nós somos, nós dizemos: Senhor, o Senhor tem liberdade para atuar na minha vida. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser fazer na minha vida, porque eu reconheço quem eu sou e eu reconheço quem o Senhor é. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. E aí Deus, então, pode agir em nossa vida. O versículo 14, irmãos, andando mais um pouquinho, e aí é maravilhoso, eu quero realmente que você preste atenção nisso. No versículo 14, Jesus ele vai dizer para os discípulos, para aqueles leprosos, no capítulo 17, que eles deveriam se apresentar aos sacerdotes. Mas veja que interessante. Levítico 14 vai nos mostrar, você pode ler depois aí em sua casa, Levítico 14 vai nos mostrar que o leproso só deveria se apresentar a um sacerdote quando ele estivesse limpo, ou seja, quando ele estivesse curado. Em outras palavras, irmãos, vamos aqui imaginar e supor que eu esteja leproso agora, né? Apareceu aqui uma chaga na minha pele, eu reconheci, fui ao médico, fiz os exames e eu reconheci que isso aqui é lepra. Então, o que eu devo procurar o sacerdote quando eu verifiquei que eu fiquei doente? Não. Eu devo procurar o sacerdote quando eu percebi e tive um diagnóstico que isso aqui é lepra? Não. Eu devo procurar o sacerdote apenas quando eu percebi que eu fui curado da lepra. Em outras palavras, eu tinha uma enfermidade, uma mancha, uma doença no meu braço, mas um dia eu percebi que essa doença não estava mais ali. Eu fui curado desta doença.
Neste dia eu deveria procurar o sacerdote, e aí Levítico 14 vai mostrar uma série de coisas que deveriam ser feitas por aquela pessoa. Resumindo bastante, uma série de sacrifícios pacíficos em louvor a Deus. Pois bem, quando Jesus ele olha para aqueles leprosos, e ele diz para eles, olha, vão e se apresentem aos sacerdotes. Irmãos, eu esperava, entendendo isso que nós entendemos agora, os irmãos já sabiam disso, né? Só uma lembrança. Mas lembrando disso que nós já sabíamos, eu esperava que estes leprosos levantassem o dedinho e dissessem, Senhor Jesus, eu não sei se o Senhor se lembra, com todo respeito, mas eu só devo me apresentar ao sacerdote quando eu estiver curado. Acontece, Senhor Jesus, que o meu bracinho ainda está cheio de lepra. Eu não devo me apresentar ao sacerdote agora, somente quando eu for curado. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela não mostra que esses leprosos agiram de forma imprudente, como eu estou narrando agora. Não! A palavra do Senhor nos mostra que os leprosos, olha só, indo eles, e pronto, 2 palavrinhas. Talvez a sua versão diga, eles foram pelo caminho, andaram e se dirigiram até o sacerdote, é só isso. Indo eles, foram purificados. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos, é fé. O que eu aprendo com isso é que Deus, ele restaura e ele cura mediante a fé. Deus, ele age mediante a fé. Aqueles leprosos, eles não perguntaram algo a Jesus, eles não disseram algo a Jesus, eles simplesmente ouviram aquela palavra e obedeceram. Pastor João, então você está dizendo que é só a gente dar uma palavra e agir com fé que a gente vai ser curado, é isso mesmo? Pausa dramática. Não, irmãos, eu não estou dizendo isso. Nós somos contra a teologia da positividade. Hoje existem pessoas que afirmam que você tem que declarar sobre você a cura, porque quando você declara a cura, você é curado. Há pessoas que afirmam que você tem que declarar sobre você a prosperidade, porque quando você declara sobre você a prosperidade, Deus te dá uma cobertura na Barra da Tijuca. Haja cobertura na Barra, né? A Barra tinha que ser infinita para essa teologia ser verdade. Nós não acreditamos nisso, irmãos. Aqueles leprosos, e eu quero te encorajar a entender isso, aqueles leprosos tiveram um ato de fé com base na palavra do Senhor Jesus. É simplesmente não duvidar daquilo que Deus te fala. É simplesmente crer naquilo que Deus está te dizendo e acreditar que Ele vai agir em sua vida. Eu costumo dizer, irmãos, eu costumo pensar, na verdade, eu só digo isso porque eu acredito nisso de verdade, que a fé, ela não me conduz à vitória. A fé me conduz à certeza. São coisas diferentes. Para mim, um dos maiores exemplos de fé, por favor, eu não quero editar Hebreus 11. Quem sou eu? De forma alguma. Mas, para minha experiência pessoal, um dos maiores exemplos de fé são vou falar o que eu lembro. Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eu acabei de esquecer o nome deles. Misael, Azarias e Ananias. Beleza. O maior exemplo de fé da minha vida, na Bíblia, são esses 3 homens diante da fornalha de fogo. Porque aqueles 3 homens, quando Nabucodonosor mandou que eles se ajoelhassem ou eles entrariam para ser assados no forno, aqueles 3 homens não disseram, Nabucodonosor, nós temos certeza que Deus vai nos livrar dessa fornalha. Não. Aqueles 3 homens disseram, Nabucodonosor, o nosso Deus é poderoso para fazer. Ele pode nos livrar da fornalha, mas ainda que ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante de você, ou do Senhor de forma mais respeitosa. Os homens estavam dizendo, olha, nós não nos prostraremos diante de você, nós preferimos morrer
a nos prostrarmos diante do Rei e idolatrarmos e adorarmos alguém que não o nosso Deus. Fé nos conduz à certeza. Vitória, meus irmãos, é um tema secundário no Evangelho. A vitória que nós temos é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Nós não precisamos ficar pensando por aí que nós somos vitoriosos, porque nós já somos mais que vencedores. O que nós precisamos é entender qual é esta vitória. E a vitória daqueles 3 homens não era ser livre da fornalha. Não é isso. A vitória daqueles 3 homens era glorificar o nome do Senhor. Vivos na fornalha ou mortos na fornalha, eles queriam apenas glorificar o nome de Deus. Trazendo isso para os nossos dias, meus irmãos, eu quero lembrar a você que Hebreus 11:1 diz que fé é o firme fundamento, é a base, é o alicerce das coisas que se esperam e é a prova das coisas que nós não vemos, das coisas que não são vistas. Ou seja, Deus ele pode fazer em nossa vida, irmãos, aquilo que nós não estamos vendo. E eu falei sobre isso na escola dominical no domingo passado, em algum momento, ou foi no culto à noite, agora não lembro, que Deus é poderoso e que não há limites para o nosso Deus. Eu digo isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que nos assiste, que vai nos assistir, para edificar a tua fé, não há limites para o nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, é poderoso para curar. Hoje nós tivemos uma notícia maravilhosa, que a irmã Lucimar saiu do hospital. Deus é poderoso para curar, glória a Deus. Quem conhece, irmãos, a história da irmã Lucimar sabe que ela já enfrentou diversos e diversos problemas de saúde. Já foi internada dezenas de vezes, já passou por dezenas de cirurgias. Mas Deus curou, meus irmãos. Deus tem mantido a nossa irmã Rocio, tem, eu creio, curado a nossa irmã. E temos orado por ela em nome de Jesus, porque o nosso Deus é poderoso para curar. E eu quero dizer para você, Deus é poderoso para agir em tua vida. Mantenha a sua fé. Faça a sua campanha de vitória para a glória do nome do Senhor. Mas entenda também que Deus, irmãos, é soberano. E que nós não podemos contestar os planos de Deus. Que se Deus decide não atender a nossa oração, Ele continua sendo Deus. Que se Deus não te dá aquilo que você está esperando, Deus continua sendo digno de louvor e de adoração. Porque nós já recebemos a bênção que é a cruz, nós já somos mais que vencedores. E se nós somos mais que vencedores, então uma aparente derrota em nossas vidas, irmãos, não faz de nós menos vencedores. Eu disse aparente derrota. Esta semana nós perdemos uma irmã muito querida em nossa igreja em Vila Maria Helena. Uma irmã, meus irmãos, muito amada. Na verdade, neste mês, nós perdemos 2 irmãs, né? Que nós, lá em Vila Maria Helena, tínhamos, eu digo tínhamos porque eu não estou mais lá, mas que toda a igreja de Vila Maria Helena tem um carinho, e tinha um carinho muito grande. O que nós podemos dizer dessas coisas? Deixamos de ser vencedores? Deixamos de ser mais que vencedores? Essas irmãs, queridos, elas combateram o bom combate, elas encerraram a carreira, elas guardaram a fé e hoje elas estão com o nosso Senhor nos céus. Eu posso dizer sem medo de errar que essas irmãs, elas estão melhores que nós. Isso não é derrota, meus irmãos, isso também é vitória. Com Deus nós não temos nada a perder. Ainda que nós percamos a nossa vida, nós não temos nada a perder, até porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, este a encontrará. Encontrará onde, meus irmãos? Em Cristo Jesus. Eu quero te encorajar a clamar a Deus. Quem sabe hoje você deseja iniciar uma campanha, né? Começar a clamar a Deus por um pedido específico, colocar alguma coisa diante do Senhor. Irmãos, aqueles leprosos estavam doentes, quem sabe há quantos dias,
Mas um dia eles tiveram um encontro com Jesus que transformou a sua história. Este mesmo Jesus pode transformar a sua história hoje. Esse mesmo Jesus pode mudar a sua vida hoje. Eu não sei aquilo que você precisa apresentar diante de Deus, mas eu preciso te encorajar a entender que nós podemos viver estas experiências com Deus. E que o nosso Deus, Ele está disposto a abençoar a tua vida. Havia tanta coisa para a gente falar, né? Mas eu vou só encerrar essa mensagem. No versículo 15, vai mostrar que um daqueles homens, né? Ele retorna até Jesus glorificando a Deus. É muito claro, meus irmãos, embora o texto bíblico não afirme isso, que este homem tinha uma grande gratidão em seu coração. Tanto é que o próprio Jesus vai mostrar, né? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus. É muito claro que este homem, ele estava voltando a Jesus com um coração grato, com gratidão em seu coração. E eu aprendo com isso, meus irmãos, que aqueles que experimentam grandes coisas de Deus, eles desenvolvem mais gratidão em seu coração. Ou seja, quanto maiores as experiências que alguém tem com Deus, maior é a gratidão que esta pessoa terá com Deus. Mas, pastor João, então você quer dizer que Deus, vamos mirabolar as coisas, né? Aí começam as mirabolações da mente. Então Deus dá mais experiências para uns, para que eles tenham mais gratidão do que outros. É Deus quem determina? Não, meus irmãos. Na verdade, a noção das coisas que nós vivemos com Deus é uma experiência individual e é claro que ela é desenvolvida pelo Espírito Santo, mas ela é mediante a sua própria vontade de viver experiências com Deus. Porque senão Deus seria injusto. Imagina que um ser humano, ele clame com sinceridade em seu coração para viver mais coisas com Deus, e Deus diga, não, esse não. Esse não porque eu não quero. Eu vou dar experiências para aquele ali, porque eu quero que seja ele, e eu vou ignorar todos os outros que me pedem essa experiência. Não, meus irmãos. Não. O nosso Deus, ele trabalha de acordo com aquilo que o nosso coração clama. Mais uma vez, mediante a ação do Espírito Santo, porque a glória é sempre de Deus. Quando nós lemos Lucas capítulo 7, versículo 36, nós vemos o texto da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Para ganhar bastante tempo, nós aprendemos com esse texto que aquele que muito é perdoado, muito ama. E aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quão maior é a sua noção de pecado, da sua vida, não é da vida dos outros não, vai se converter, da sua vida de pecado, das experiências que você tem com Deus, daquilo que Deus está fazendo e fez na sua vida, maior vai ser a gratidão no seu coração. Ok, pastor João, entendi essa lógica, o que você quer me dizer que eu tenho que fazer na minha vida? Qual é o conselho que você está me dando? O conselho, querido irmão, querida irmã, que eu te dou nessa noite é: reconheça que é Deus quem está fazendo as coisas na sua vida. E parece bem lógico, né? Parece bem óbvio. Especialmente para quem já é burro velho de igreja, né? Para quem já está na igreja há bastante tempo. Mas acontece, irmãos, que nós temos a tendência de começar a viver a nossa vida de forma a olhar para as coisas naturais e não para as coisas sobrenaturais. Essa é uma tendência normal de todo ser humano. Todos nós tendemos a isso e precisamos lutar contra isso todos os dias. Porém, quando nós começamos a olhar para a nossa vida de uma forma natural, nós começamos a entender que somos nós que estamos alcançando as coisas. Eu estou aqui nesta quarta-feira porque eu quis sair da minha casa, tomar as minhas conduções e chegar até este lugar para que eu pudesse glorificar ao nome do Senhor, porque eu quis fazer isso. Não!
Eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração, ministrou em meu coração, me trouxe até este lugar, me livrou no caminho das balas perdidas, dos assaltantes, dos homens maus, dos acidentes. O Senhor me permitiu estar neste lugar. O Senhor me deu saúde para que eu estivesse aqui. O Senhor um dia falou em meu coração há 18 anos atrás e transformou a minha vida ao longo de 18 anos e preparou tudo para que eu estivesse neste lugar. O que eu fiz, minha irmã? O que eu fiz nesses últimos 18 anos da minha vontade? Nada. Nada. Foi o Senhor que me conduziu, foi o Senhor que conduziu a sua vida, foi o Senhor que levou e te conduziu pelos caminhos por onde você andou. E eu digo isso para você, meu querido, minha querida, para que nós dois possamos juntos glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Lá em Vila Marilena, vou confessar meu pecado, irmãos. Os irmãos, por favor, me perdoem pelo meu pecado. Lá em Vila Marilena, quando o culto termina, a gente tem um costume diferente aqui de Primavera. Por isso que de vez em quando termina o culto aqui, eu fico meio, opa, o que eu falo agora? Eu não sei. Porque lá a gente fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, né? Eu falei isso por alguns anos, quase 2 décadas. Então eu meio que acostumei com isso. E, irmãos, é uma grande verdade, isso é um texto bíblico, na verdade, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É um salmo, se não me engano, 126, mas posso estar enganado. Grandes coisas fez o Senhor por nós, né? É um salmo belíssimo, maravilhoso. E nós precisamos, eu ia falar nós podemos, mas nós precisamos, irmãos, reconhecer que tudo aquilo que nós vivemos vem do Senhor para nós. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, continue trabalhando, porque eu vou continuar glorificando o nome do Senhor. Eu lembro que o pastor Guilherme Costa, às vezes que eu ouvi pregar, antes dele pregar, ele sempre fazia, eu não sei se ele ainda faz, a mesma oração. Ele sempre dizia, Senhor, usa-me de acordo com a tua vontade, para a tua glória, e eu prometo dar a ti e somente a ti todo louvor e toda adoração. E é uma grande verdade, irmãos, que o Senhor possa sempre trabalhar em nossa vida, para que nós possamos sempre dedicar ao Senhor a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, e que nós possamos sempre olhar para Deus e perceber que é Ele quem está fazendo em nossa vida. Nessa noite eu falei, irmãos, que nós precisamos reconhecer a nossa condição diante do Senhor. Eu falei que nós precisamos ter fé para nós nos aproximarmos diante de Deus e realmente colocar diante do Senhor aquilo que Ele está, aquilo que nós precisamos em nosso coração. E eu falei também, meus irmãos, nessa noite, que nós precisamos ter um coração grato diante do Senhor, para que Deus possa trabalhar em nossa vida, para que Deus possa continuar falando conosco. E eu quero, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite, que nós possamos fazer esta oração, já caminhando para o final deste culto, né? Que nós possamos orar nessa noite, pela nossa campanha. E eu vou aqui chamar o diácono Fábio, que ele vai fazer essa oração, para que nós possamos, irmãos, receber do Senhor a bênção. Mais uma vez eu te digo, olha, faça a sua oração ao Senhor nesse momento, apresente ao Senhor esta causa, este pedido, porque nós cremos que o Senhor, Ele é poderoso para curar, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados, que nos assistem, vocês estão aqui presentes conosco. Convido vocês que estão aqui presentes, né? Caso queiram ficar de pé para a gente estar fazendo essa oração. Você que está aí na sua casa, também feche seus olhos, onde quer que você esteja, e se una a nós em oração, em nome de Jesus. Pai amado, querido, graças te damos, Senhor Deus, por mais uma noite aqui em Tua presença, Senhor Deus. Nós nos reunimos para aprender mais de Ti, para renovar a nossa fé, a nossa crença, tudo aquilo que nós depositamos e confiamos em Ti, Senhor Deus, com as nossas vidas, a nossa oração, meu Pai. Senhor Deus, Tu conheces a necessidade de cada um que se achega a Ti neste momento, Senhor Deus, em oração. O Senhor sabe da necessidade, nós cremos em Ti, Tu és um Deus poderoso, Senhor Deus, para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, Senhor Deus. E nós cremos em Ti, Senhor Deus. E então,
nós confiamos em Ti, meu Pai, e esperamos de Ti, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Pai, assim como foi falado nessa noite, através do Teu Filho, meu Pai, que o João Vitor, o pastor, que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, continua sendo Deus, Tu és soberano sobre nossas vidas, Senhor Deus. Mas nós clamamos a Ti e nos dirigimos a Ti em oração, Senhor Deus, confiando no Teu poder, na Tua graça, Senhor Deus. É essa oração que te fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Antes de nós orarmos para encerrar este culto, eu preciso apenas fazer mais um anúncio, porque nesse próximo sábado, né, hoje é quarta, no sábado, nós temos uma consagração de adolescentes aqui na igreja, às 8 da manhã, das 8 às 11 da manhã, e a igreja está convidada para estar conosco aqui no sábado, junto com os nossos adolescentes. Obrigado por lembrar, gente, que eu tinha esquecido de verdade. Que os irmãos possam vir, tá bom? Que seja uma bênção na sua vida. E também, no domingo, às 9 da manhã, por volta das 9 da manhã, teremos a nossa escola dominical falando sobre livre-arbítrio, um tema bem complexo, mas que eu creio que será muito importante também para nós. E à noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você está convidado para estar conosco presencialmente, é claro. Se você não puder ou tiver algum sintoma da Covid-19, por favor, fique em casa e assista online, adore o Senhor também online juntamente conosco. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos encerrar este culto em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso. E o Senhor fala, ó Pai amado, ao coração dos Teus filhos e das Tuas filhas. Assim como o Senhor falou ao meu coração, eu tenho certeza que o Senhor também ministrou a vidas nessa noite. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos levar em segurança para nossos lares, que nós possamos, Senhor, continuar tendo experiências contigo e que essas experiências, Senhor amado, possam produzir em nós um coração grato e um coração desejoso de continuar louvando ao Senhor, exaltando ao Teu nome. Nós clamamos também pelo nosso sábado, pelo nosso domingo, que sejam, ó Pai amado, dias cheios do Teu poder, da Tua bênção, que o Senhor possa também falar aos corações. Fique à vontade, Senhor, para operar, para ministrar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Muito obrigado em nome de Jesus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer.